A história começa com um garoto chamado Rentaro, que resolve confessar seus sentimentos para sua crush. A menina até diz que gosta dele, mas só de pensar em namorar, ela fica doente. Rentaro fica arrasado com a rejeição. Na volta para casa, seu amigo o acompanha. É aí que a gente descobre que essa foi a senha rejeição de Rentaro. O amigo até tira uma onda dele, querendo saber como ele conseguiu pedir 100 garotas em namoro se eles mal saíram do ensino fundamental. Rentaro lembra da primeira garota que ele chamou para sair, quando ele tinha só 8 meses de idade. Ele sonha em ter uma namorada de verdade, mas o amigo não entende como ele leva tanto fora, já que ele tem tudo: boa aparência e boas notas. Isso só deixa Rentaro mais frustrado, mas o amigo se despede desejando boa sorte no ensino médio. Rentaro vai até um santuário e faz um pedido pro Deus do amor, pedindo para arrumar uma namorada no ensino médio. Do nada, ele ouve uma voz e um rosto aparece na caixa de doações. O homem revela ser o Deus do santuário e sai de lá com asas, dizendo que Rentaro vai encontrar sua alma gêmea no ensino médio. Na verdade, ele vai ter 100 almas gêmeas. Rentaro fica super animado, mas avisa que vai destruir o santuário se isso for mentira. E antes da gente continuar, eu peço que você se inscreva no canal bem rapidinho se ainda não é inscrito. Um mês depois, no primeiro dia de aula, Rentaro tá indo pra sala quando tromba com 2 meninas, a Inda e a Akari. Na hora que eles se olham, rola uma sensação diferente, e Rentaro logo pensa se elas são as almas gêmeas de quem o Deus falou. Ele vai ajudar as meninas a se levantarem, mas Akari finge que torceu o tornozelo e pede para ele levá-la à enfermaria. Rentaro, cheio de culpa por machucar sua alma gêmea, ajuda ela com cuidado e Akari começa a gostar ainda mais dele, achando ele um cara legal. Só que aí, Inda fica com ciúmes e também finge que se machucou. Rentaro, sentindo-se super culpado, começa a se bater por ter machucado as duas. Na enfermaria, as meninas continuam fingindo que não conseguem andar e começam a brigar por Rentaro, mas acabam as duas agarradas nele. Eles vão juntos e Rentaro se apresenta, descobrindo que todos estão na mesma turma. Pouco depois, 2 outras garotas comentam sobre um campo de trevos de 4 folhas cor-de-rosa no pátio, dizendo que se você pedir alguém em namoro com um desses trevos, a pessoa vai aceitar na hora. Akari e Inda saem correndo, e Rentaro fica surpreso com o fato de elas estarem andando bem. 3 horas depois do fim da aula, Rentaro fica para ajudar um professor a procurar uma lente de contato. Quando ele se prepara para ir embora, vê Inda no pátio procurando um trevo de 4 folhas. Ele pergunta como ela tá, mas Inda, toda envergonhada, tenta esconder que estava procurando o trevo. Rentaro percebe que a Akari não tá lá e oferece uma bebida para Inda. Ela é tímida demais para aceitar. Então Rentaro acha que ela deve achá-lo estranho, já que eles acabaram de se conhecer. Mas do nada, Inda pega uma bebida, dizendo que vai beber tudo para não desperdiçar. Ele fala que ela deveria ir para casa porque já tá tarde, e ela faz cara de quem não quer ser mandada, mas acaba agradecendo pela bebida e sai correndo. Depois, Akari aparece, e Rentaro oferece uma bebida para ela também. Mas Akari tem um plano de ter um beijo indireto com ele, pedindo para dividir a bebida. Rentaro já tinha previsto isso e trouxe uma bebida menor para ela, mas ela insiste que não consegue tomar tudo sozinha. Ele concorda, toma um gole e entrega a bebida para ela, mas Akari fica nervosa e acaba derramando tudo. Rentaro pensa que ela deve estar triste porque realmente gostava da bebida e oferece o lenço para ela se limpar. Só que ao invés disso, Akari pega na mão dele e se declara, dizendo que precisa fazer isso rápido porque tem outra pessoa que gosta dele também. Rentaro fica radiante,
pois é a primeira vez que alguém se declara para ele. Mas antes que ele possa responder, Inda volta com um monte de bebidas para retribuir a gentileza e fica furiosa com Akari por ter se declarado antes. Ela até diz para Akari entrar na fila. Rentaro fica surpreso ao ouvir que Inda também gosta dele. No começo, ela nega, mas acaba confessando seus sentimentos. As duas perguntam quem ele vai escolher, mas Rentaro pede um dia para pensar. Ele passa a noite inteira refletindo sobre as duas, mas não consegue decidir. Rentaro volta ao santuário, e o deus diz que as duas são realmente suas almas gêmeas, e que é impossível escolher. Rentaro pergunta: o que as pessoas fazem quando têm duas almas gêmeas? E o deus responde que isso quase nunca acontece. Na verdade, o deus revela que quando Rentaro nasceu, ele cometeu um erro porque estava vendo TV e, sem querer, deu 100 almas gêmeas para ele. Rentaro se desespera, mas o deus avisa que fica pior. Se a pessoa não ficar com a alma gêmea, ela morre de tristeza. Rentaro pensa nas garotas morrendo e decide que precisa fazer algo. No dia seguinte, ele encontra as duas meninas e fala que quer namorar as duas. Inda fica chocada, mas Rentaro admite que ama as duas e vai fazer de tudo para que sejam as garotas mais felizes do mundo. Elas pensam em rejeitá-lo, mas Rentaro saca 2 trevos de 4 folhas cor-de-rosa que ele passou a noite inteira procurando. Inda zoa ele por acreditar nessas superstições, mas Akari lembra que as duas também acreditaram. Inda não quer aceitar a ideia de namorar junto com outra pessoa, mas Rentaro explica que ele pegou as flores porque viu o quanto as duas se esforçarão para encontrá-las. Isso queria fazer as duas felizes. As meninas não conseguem lidar com esse gesto, e Akari acaba aceitando namorar ele mesmo assim, pensando que dividir seria melhor do que ser rejeitada. Inda, vendo isso, não quer deixar Akari ficar com ele só pra ela e acaba aceitando também. Akari zoa ainda por ter mudado de ideia. E Rentaro promete que vai cuidar muito bem das duas, mas logo começa a pensar nas outras 98 almas gêmeas que ainda pode conhecer. No dia seguinte, Rentaro está super feliz de finalmente ter uma namorada, mas está falando com um poste. Quando as duas meninas chegam, Inda fica confusa, perguntando por que ele estava conversando com um poste. Rentaro diz que estava tão feliz que não conseguiu se segurar, e ainda fala que ele pode falar com ela em vez disso. Mas logo ela fica toda envergonhada. Aproveitando o momento, Akari pega a mão de Rentaro e ele fica emocionado. Inda, morrendo de ciúmes, acaba cedendo, e Rentaro pega na mão dela também. Ela tenta disfarçar que não tá gostando, mas os 3 caminham felizes juntos. Ao chegarem na escola, eles veem um garoto correndo e sendo perseguido pela vice-diretora. Akari explica que ela é famosa por ser muito rígida e que se alguém correr na escola, ela persegue e, se conseguir pegar, dá um beijo. Rentaro pensa que isso deve ser traumatizante, e Akari ainda menciona que a vice-diretora era uma corredora profissional, então é impossível escapar dela. Aí, Akari pergunta se Rentaro já beijou alguém antes, e ele responde que não, já que elas são suas primeiras namoradas. Ao ouvir isso, Akari e Inda percebem que quem agir primeiro vai conseguir o primeiro beijo dele. No intervalo, os 3 passam o tempo juntos. Enquanto Inda tá distraída com um gatinho, Akari aproveita e dá um pedaço de rolinho de ovo para Rentaro. Ele gosta tanto que até começa a chorar, o que deixa Inda com inveja. Ela revela que fez uns biscoitos para ele, mas quando tenta alimentá-lo, acaba acertando o olho dele sem querer. Mesmo assim, Rentaro come o biscoito e diz que estava delicioso. Nesse momento, Akari tira um snack poke e, ao abrir,
percebe que as pontas estão quebradas. Ela quer alimentar Rentaro sem sujar as mãos e decide fazer isso com a boca. Rentaro acha ela muito fofa e ainda tenta entrar na brincadeira, mas acaba acertando o outro olho dele com o cabelo. O pólen faz Rentaro espirrar, e ele quebra o poke que estava na boca da Hakari. Ainda percebe que os olhos dele estão vermelhos e se preocupa, achando que ele está com febre. Ela rapidamente agarra Rentaro, dizendo que ele pode passar a febre para ela. Ela tenta beijá-lo, mas Hakari interrompe, dizendo que não tem certeza se ele está doente e que, na tradição da família dela, eles conferem a temperatura com os lábios. Ainda, não querendo ficar para trás, tenta deixar Rentaro inconsciente para dar um beijo de ressuscitação. As duas acabam brigando, e Rentaro finalmente entende que elas estavam tentando beijá-lo. Ele fica chocado e oferece um beijo para cada, dizendo que ele também quer muito. Mas aí Hakari pergunta quem vai ser a primeira, e as duas começam a brigar de novo. Rentaro interrompe e diz que tem uma solução que ele pensou na noite anterior para deixar as duas felizes. O primeiro beijo vai ser um mistério. Assim, as duas vão ter a chance de serem a primeira. Ele explica que vão usar uma máscara para cobrir os olhos e orelhas dele, enquanto as meninas usam um dado para decidir suas posições. Assim, ele vai beijar uma sem saber quem é, e depois elas trocam de lugar para ele não descobrir quem foi a primeira. Hakari acha a ideia genial, mas ainda fica preocupada que ele possa trapacear. Rentaro faz uma promessa de dedinho, dizendo que vai espetar o próprio olho com uma agulha se quebrar a promessa. Mesmo achando bobo, ainda concorda. Mas toda vez que eles tentam, alguma coisa dá errado. Em um momento, o vento levanta a saia de Inda e um gato começa a arranhar a perna dela. Pensando que era Rentaro, ela dá um chute nele. Depois percebe que era o gato e fica sem graça. Frustrados, eles tentam de novo, mas nada dá certo. Todos ficam tristes e Inda começa a dizer que o plano nunca ia funcionar mesmo. Isso irrita Hakari, e as duas voltam a brigar sobre quem Rentaro pertence. Ele, então, se culpa por não ser experiente e sai correndo. De repente, ele chama a vice-diretora e ela aparece para punir Rentaro por correr na escola. Ela até sobe em cima dele, mas Inda e Hakari impedem. Hakari mente dizendo que um inspetor da escola está chegando e a vice-diretora foge na hora. As meninas perguntam por que Rentaro agiu de forma tão impulsiva, e ele responde que ama as duas e quer que se deem bem. Ele preferia estragar o primeiro beijo a vê-las brigando. Tocadas por isso, as meninas dizem que não querem que ele desperdice seu primeiro beijo e que ele pode beijar a outra primeiro. Rentaro fica surpreso, mas percebe que as duas realmente o amam. Ele as abraça e sugere um 3 em 1, um beijo triplo. No começo, as duas ficam super envergonhadas com a ideia, mas, no final, acabam aceitando. E assim, os três finalmente têm o primeiro beijo juntos. No dia seguinte, Rentaro e as meninas estão na biblioteca. Hakari procura um livro de receitas para fazer mais comida para ele, mas ainda briga com ela por causa de um livro sobre como conquistar um homem pelo estômago. Rentaro tenta acalmá-las, lembrando que elas até já dividiram um beijo, o que deixa as duas super envergonhadas. Ele começa a procurar outro livro, mas acaba encontrando uma outra garota, que de repente faz seu coração disparar. Ele fica se perguntando se ela pode ser mais uma de suas almas gêmeas. A garota dá um passo para trás, e Rentaro percebe que ela é a bibliotecária. Ela não fala, mas aponta para frases em seu livro para se comunicar. Rentaro acha isso meio confuso no começo, pensando que talvez não devam falar na biblioteca. Ela pergunta o que ele está procurando, e ele tenta explicar que quer algo engraçado.
A menina pergunta por que ele não está falando, e ele faz a mesma pergunta para ela. Ela pede desculpas e sugere chamar outra pessoa para ajudá-lo, mas Rentaro insiste em continuar com ela. Ele pergunta por um livro de romance com um final feliz, e a menina começa a pegar vários livros para ele, formando uma pilha enorme. Rentaro fica chocado, mas a garota se desculpa e diz que ele pode escolher apenas alguns. No entanto, ele diz que vai levar todos, já que foi ela quem escolheu para ele. Mas quando ele vai pegar os livros emprestados, descobre que o cartão da biblioteca dele ainda não está pronto. Então, a garota oferece um livro pessoal dela, e Rentaro aceita feliz. Ele pergunta do nome dela, e ela mostra a identidade: Shizuka. À noite, Rentaro lê o livro e descobre que é uma história sobre uma princesa e seu cavaleiro. O cavaleiro jura proteger a princesa, até enfrentando um dragão por ela. Os dois começam a se apaixonar, mas a princesa é prometida a outro príncipe. O cavaleiro sai em busca dela, querendo encontrar um jeito de mudar o destino. Rentaro fica torcendo pelos dois, mas a história acaba de forma inesperada. No dia seguinte, ele agradece a Shizuka pelo livro e percebe que ela trouxe a continuação. Ele aceita empolgado, mas acha que precisa encontrar um jeito de retribuir. Rentaro compra uma bebida para ela e os dois começam a conversar sobre o livro do lado de fora. Shizuka diz que é seu livro favorito, e Rentaro fica impressionado com como ela conhece cada frase, já que usa as frases para se comunicar. Ela conta que nunca teve um amigo de verdade antes, e Rentaro tem uma ideia. Ele pede o primeiro livro emprestado de novo, e no dia seguinte, Shizuka traz o terceiro livro, mas Rentaro não aparece por dias. Enquanto anda pela escola, ela vê Rentaro com Hakari e Inda. Elas notam que ele está super cansado, e ele explica que andou ocupado à noite. As meninas ficam curiosas sobre o que ele andou fazendo, mas Rentaro só boceja. Hakari dá um beijo nele, dizendo que está passando sua energia. Rentaro a abraça, chamando-a de anjo, e Inda diz que também tem energia para dar para ele. Ela tenta beijá-lo, mas acaba dando uma cabeçada. Shizuka vê isso tudo e acha que ele deve estar ocupado demais para ler. Ela pensa sobre como as outras pessoas sempre a consideraram estranha pelo jeito que ela fala. Até sua própria mãe achava isso. Mas aí, Rentaro aparece e diz que encontrou um jeito de retribuir o favor pelos livros. Ele pede que ela baixe um aplicativo no celular e revela que copiou o primeiro livro inteiro. Ele mostra como ela pode selecionar as palavras e o app as reproduz em voz alta. Shizuka fica surpresa, já que o livro não tem versão digital. E Rentaro explica que ele digitou o livro todo manualmente. Ele fala que, com o app, eles poderão se olhar enquanto ela fala, e isso deve ajudar na comunicação. Ela, emocionada, diz que o ama, mas logo tenta se corrigir. Rentaro sorri e diz que também a ama. Shizuka acha que o destino está contra eles, mas Rentaro promete que vão superar tudo juntos. Rentaro apresenta Shizuka para Hakari e Inda, dizendo que quer namorar com ela também. Inda acha que ele tá doido, mas Hakari agradece por Rentaro continuar com elas, mesmo encontrando outra garota. Rentaro faz uma comparação engraçada, dizendo que elas são como um campo de petróleo, e Shizuka é um novo campo. Uma não vai substituir a outra. Ele promete que vai tratar todas ainda melhor do que antes, e diz que, se falhar, vai fazer harakiri, até comprando uma faca especial na internet. Inda acaba aceitando, e agora Rentaro tem mais uma namorada, faltando 97 almas gêmeas. Rentaro conta para Hakari e Inda sobre Shizuka, explicando que ela tem um jeito fofo de mexer os dedos dos pés enquanto lê,
parecendo um cachorrinho abanando o rabo. Ele também fala que Hakari tem o hábito de morder os dedos enquanto pensa, o que ele acha muito atraente, e que ainda enrola o cabelo com os dedos quando tenta disfarçar um elogio, algo que ele acha adorável. As meninas ficam impressionadas por ele ter notado esses detalhes, percebendo o quanto ele realmente se importa com elas. Ele segue descrevendo como Hakari e Inda agem enquanto se beijam, o que deixa Shizuka desconcertada ao perceber que ele já as beijou. Hakari pergunta se Shizuka também quer beijá-lo, mas ela diz que está guardando seu primeiro beijo para o casamento. Rentaro respeita isso, dizendo que só vai beijá-la quando ela estiver pronta. Na hora do almoço, Hakari e Inda começam a competir para ver quem vai alimentar Rentaro, e ele percebe que Shizuka está quietinha, só observando tudo. Ele pensa que ela ainda precisa se acostumar com o grupo. Rentaro propõe um jogo de cartas, onde o perdedor vai ser cosquinhado pelo vencedor. Ele acha que isso vai ajudar a todo e se soltar e se tornarem amigos de verdade. As meninas ficam animadas, pensando em perder de propósito só para Rentaro encostar nelas. Rentaro ganha a primeira rodada e Inda é a perdedora. Ele começa a fazer cócegas nela e ela tenta segurar o riso, mas acaba caindo no chão, toda feliz. Na segunda rodada, Hakari perde e fica super animada, mas, ao ser cosquinhada, pede para ele parar, dizendo que é muito sensível. Na terceira rodada, Shizuka perde, e Rentaro fica ansioso para ouvir a risada dela. Mas mesmo fazendo cócegas, ela não faz nenhum som, só usa o app para dizer que está rindo. Ele acha isso muito fofo e continua. No final, Shizuka vence a quarta rodada, e Rentaro é o perdedor. Em vez de fazer cócegas, ela só dá umas cutucadas nele, e Rentaro começa a rir. Hakari pergunta por que ela não aproveitou para tocá-lo mais. Observando a timidez de Shizuka, Hakari fica um pouco preocupada, pensando que Shizuka pode ser uma ameaça ainda maior do que pensava. Depois do jogo, Rentaro vai ao banheiro, e enquanto isso, Inda aproveita para ter uma conversa com Shizuka, percebendo que ela está se mantendo afastada de Rentaro. Shizuka explica que, como é a novata, quer ficar na dela para não atrapalhar, mas Inda lembra que ela também é namorada de Rentaro e que não precisa se isolar, dizendo que esse comportamento é irritante. Shizuka pede desculpas na hora, mas isso só deixa Inda mais irritada, perguntando por que ela não se defende. Shizuka resolve ser sincera, dizendo que tem medo. Ela explica que acha Hakari muito charmosa e que Inda tem muita confiança para combinar com a beleza dela. Já Shizuka não vê nada de especial, MC. Mesma e também que Rentaro e compare com as outras. Hakari e Inda acabam achando ela fofa por pensar assim, mas Shizuka insiste que não é nada comparado a elas. Hakari então diz que Rentaro consegue ver a beleza dela e que agora ela faz parte do grupo de namoradas dele. Rentaro observa de longe e percebe que seu plano deu certo. Descobrimos que, quando Shizuka estava cutucando ele, Rentaro percebeu que Inda estava olhando com raiva. Ele achou que Inda queria discutir com Shizuka, mas acreditou que elas precisavam de uma chance de expressar seus sentimentos. Orgulhoso de como as meninas resolveram a situação, ele volta para elas. Inda sugere que Shizuka deveria fazer cócegas nele de novo, pois parecia estar se segurando antes. Hakari também incentiva, e Shizuka percebe que elas estão tentando ajudá-la. Tomando coragem,
ela se aproxima de Rentaro e diz que quer beijá-lo. Eles finalmente se beijam, e Shizuka fica super envergonhada. Hakari aproveita e também pede um beijo, mas acaba se sentindo insegura, achando que não é boa o suficiente comparada a Shizuka. Rentaro a beija e diz que ama todas as suas namoradas, deixando Hakari super feliz. Ele então pergunta se ainda também quer um beijo. Ela finge que não quer, mas logo se posiciona. E Rentaro diz que ela é muito fofa quando fica toda envergonhada. Inda começa a socá-lo, mas acaba admitindo que também quer o beijo. Rentaro atende ao pedido, e os dois se beijam. Ele se sente sortudo por ter namoradas tão incríveis, achando que não as merece. Mas as garotas dizem que sentem o mesmo sobre ele. No dia seguinte, Rentaro entra na sala de aula e encontra uma menina chamada Nano. Ele avisa que os resultados das provas foram divulgados e pergunta se ela vai conferir, mas ela diz que é perda de tempo, já que tem certeza de que ficou em primeiro lugar. Quando os olhares se cruzam, Rentaro sente aquela sensação estranha e logo pensa que ela pode ser mais uma de suas almas gêmeas. Ele confere os resultados com as namoradas e descobre que todas foram bem, mas Nano tirou nota máxima. Perguntando sobre ela, Rentaro descobre que Nano é uma nerd total, capaz de responder qualquer pergunta. Até há rumores de que ela nem é humana. Durante a aula de biologia, Rentaro é parceiro de Nano e percebe que ela tem um nível de elegância diferente das outras namoradas. Ele vê que Nano está copiando as respostas do livro, achando os testes práticos uma perda de tempo, já que os cientistas já conhecem as respostas. Quando Rentaro corta o dedo, ela coloca o dedo dele na boca, dizendo que a saliva é um desinfetante natural, e Rentaro fica em choque. Depois da aula, Rentaro agradece a Nano por ajudá-lo, mas ela responde que só queria alguém para ajudar a limpar o laboratório. Ele a convida para sair, mas ela acha que é perda de tempo, dizendo que diversão não traz nenhum valor para a vida. Ele insiste que se divertir é o sentido da vida, mas ela o chama de iludido. Mesmo assim, ela acaba pensando em Rentaro quando está sozinha em casa, tentando se concentrar escrevendo os dígitos de pi para tirar ele da cabeça, mas percebe que não consegue. No dia seguinte, Nano confessa que está apaixonada por Rentaro, mas quer acabar com esses sentimentos, acreditando que relacionamentos só levam a casamento e filhos. Rentaro, no entanto, não desiste e a convida para sair, determinado a mostrar que o amor é importante. Depois de alguns dias, eles vão a um parque de diversões. Nano acha tudo um desperdício de tempo e até desconfia da utilidade dos brinquedos. Quando entram na casa assombrada, ela não demonstra medo nenhum, dizendo que só tem gente fantasiada ali. No final do passeio, eles sobem na roda gigante, onde Nano revela ter medo de altura. Eles se seguram pelas mãos, e Nano finalmente admite que se divertiu, mas ainda acha que foi um dia sem sentido. Rentaro então ameaça queimar as fotos que tiraram juntos, dizendo que se foi inútil, não precisam lembrar. Nano se desespera e pega as fotos antes que ele queime, percebendo que, na verdade, o dia foi valioso para ela. Ela começa a chorar e Rentaro a consola, dizendo que viver bons momentos é o que faz a vida ter sentido. Ela se declara e os dois se beijam. Rentaro apresenta Nano para as outras namoradas, e todas aceitam ela no grupo. Hakari fica com ciúmes por Rentaro ter ido ao parque de diversões sem ela, e sugere que eles visitem um parque aquático para se divertirem juntos. Inda, meio insegura, passa um bom tempo escolhendo um biquíni, preocupada se vai agradar Rentaro. No parque aquático, Rentaro fica encantado ao ver todas em trajes de banho. Mas Inda aparece vestida com um vestido esquisito, dizendo que está com frio e não vai entrar na água.
Nano sugere que ela se sente em um lugar ensolarado, mas ainda logo se irrita. Na piscina de correnteza, Shizuka fica girando descontrolada em sua boia, enquanto Nano tenta nadar contra a corrente, como se estivesse em treinamento de sobrevivência. Em um certo momento, Rentaro passa mal e desmaia, mas Nano e Hakari tentam ajudá-lo. Shizuka acaba ficando presa numa ilha de boias e começa a pedir ajuda, mas ninguém a ouve. Rentaro acorda, graças ainda, e consegue resgatar Shizuka. No final do dia, ele decide descansar um pouco e chama ainda para conversar. Rentaro pergunta por que ela estava encarando Hakari e Nano o tempo todo, imaginando se ela estava se comparando com elas. Ele acha que ainda não está se sentindo segura no biquíni. Para animá-la, Rentaro puxa o vestido dela, revelando o biquíni que estava escondido, e elogia sua escolha, deixando-o ainda toda corada. Ela o chama de pervertido, mas Rentaro acha que ela está linda. Ele a abraça e ela percebe que o coração dele está batendo forte. Ele diz que ela é única e que não poderia ser mais atraente do que já é. Emocionada com as palavras dele, Inda decide se juntar a eles na piscina e todos aproveitam o resto do dia juntos. No dia seguinte, ao voltarem para a escola, Rentaro passa pelo laboratório de química e sente uma sensação estranha ao olhar para uma garota. Ele imediatamente sabe que ela é mais uma de suas almas gêmeas. No dia seguinte, Rentaro retorna ao laboratório na esperança de encontrá-la, mas acaba conhecendo uma menina chamada Kazuri, do clube de química. Ela o convida para tomar um chá, mas o serve em um frasco de laboratório, o que o deixa surpreso. Kazuri explica que acabou de desenvolver um novo medicamento e quer testá-lo. Rentaro diz que não quer entrar para o clube de química e que estava procurando outra pessoa, mas ela insiste que ele beba o chá enquanto espera. Relutante, ele aceita, e ela apresenta o remédio imã humano, que faria o corpo dele atrair metais. Kazuri obriga Rentaro a tomar a poção, e o corpo dele começa a agir como um imã. Ele fica impressionado que isso seja possível, mas ela avisa sobre os efeitos colaterais. Ele vai ficar constipado por 3 dias. Kazuri então revela que também tomou medicamento com o polo oposto, fazendo com que ela ficasse magneticamente atraída por ele. Ela brinca dizendo que os opostos se atraem, mas percebe que a força é muito intensa e não consegue se afastar dele. Mesmo assim, ela mantém a calma, sabendo que o efeito só duraria 10 minutos. Ela diz a Rentaro que precisa fazer xixi, deixando-o em pânico, mas logo revela que está usando fraldas. Ela faz xixi nas fraldas e o efeito finalmente passa. Ela conta a Rentaro que quer criar medicamentos inovadores e mostra vários que já desenvolveu. Rentaro percebe que está começando a gostar dela, mas descobre que ela já sabia disso porque o fez tomar uma poção do amor logo que ele chegou. Rentaro começa a passar mal e vomita, tentando se livrar do efeito. Kazuri fica triste, achando que ele não gosta dela, e começa a chorar. Rentaro explica que não quer que o sentimento dele por ela seja causado por drogas, e não por ser sincero. Kazuri entende e o faz tomar um neutralizador. Depois de recuperado, Rentaro diz que realmente gosta dela, mesmo sem a poção. Kazuri fica super feliz e pede para ele namorá-la, prometendo fazer qualquer coisa que ele quiser. De repente, o cabelo de Kazuri cresce e ela se transforma, revelando que ela é a alma gêmea que ele viu no laboratório. Ela explica que a mudança aconteceu porque ela tomou um remédio de imortalidade que deu errado, fazendo com que seu corpo ficasse como o de uma criança. No entanto, ela só consegue manter sua forma verdadeira por 1 hora.
Rentaro a aceita e a apresenta para suas outras namoradas, que não têm problemas em incluí-la no grupo. Kasuri oferece alguns dos remédios que fez para melhorar as meninas, mas acaba irritando Inda ao oferecer um que faria os seios dela crescerem. Inda fica brava, mas Kasuri explica que Rentaro contou sobre a insegurança dela. Hakari toma um remédio da beleza e logo percebe que está suando demais, até suas roupas começam a derreter. Rentaro empresta uma camiseta e Kasuri a tranquiliza, dizendo que o efeito é temporário. Em seguida, Kasuri dá a Shizuka um medicamento que faz crescer orelhas de coelho. Rentaro acha adorável e começa a tocá-las, deixando Shizuka toda feliz. Já Nano ganha um remédio que permite controlar o cabelo como se fossem braços, e ela aproveita para abraçar Rentaro e lhe dar um beijo. Kasuri conta seu sonho de entrar para uma equipe de pesquisa e criar mais remédios incríveis. Enquanto conversam, Kasuri começa a sentir vontade de ir ao banheiro e sai correndo, deixando o chá preparado para as meninas e um diferente para Rentaro. As garotas, distraídas, acabam trocando os chás e ingerem a bebida que deveria ser para Rentaro. De repente, todas ficam com um desejo incontrolável de beijar, transformando-se em zumbis do beijo com força sobrenatural. Kasuri avisa que precisam encontrar o antídoto rapidamente antes que o efeito da droga apague as personalidades das meninas para sempre. Rentaro tem apenas 1 hora para resolver isso. Ele foge enquanto as meninas tentam beijá-lo sem parar. Kasuri o guia até o laboratório para pegar o remédio, mas elas são bloqueadas pelos zumbis do beijo, em várias partes do caminho. Ao entrar no laboratório, Rentaro vê Nano e percebe que não pode se esconder por muito tempo. No entanto, Kasuri consegue administrar o remédio e as garotas finalmente voltam ao normal, embora não se lembrem de nada do que aconteceu. Após a confusão, Kasuri se sente culpada pelo ocorrido, mas Rentaro a consola, dizendo que a admira por sua paixão por criar medicamentos e que ele estará ao lado dela para resolver qualquer problema. Em um parque de flores, todos ouvem sobre um evento especial, um arremesso de buquê em que o casal vencedor ganharia uma sessão de fotos vestidos como noivos. Hakari sempre sonhou em usar um vestido de noiva e decide que precisa ganhar o buquê. Durante a competição, as garotas dão o melhor de si, e Rentaro se emociona ao ver o quanto elas estão determinadas. No final, Shizuka consegue pegar o buquê, e todos tiram uma foto juntos, realizados com a vitória. Hakari agradece a Rentaro por tornar seu sonho realidade, mas diz a ele que quer terminar o namoro, deixando-o sem entender. Mais tarde, ele tenta falar com ela, mas descobre que ela foi embora. Determinado a descobrir o que aconteceu, ele encontra a casa dela, uma grande mansão, e percebe que algo está errado. O guarda avisa para ele ir embora, mas Rentaro não vai desistir, determinado a recuperar seu grande amor e entender o motivo por trás de tudo isso. Eles acham que Rentaro nunca vai conseguir, porque Hana é super rica e poderosa. Mesmo sabendo que não tem muita chance, Rentaro está decidido a fazer Hakari feliz, e diz que está disposto a lhe arriscar tudo por ela. Ele explica seu plano para as meninas e pede que esperem por ele, mas elas dizem que o amam e querem se juntar a ele. Rentaro tenta convencê-las a não se meterem em confusão, mas percebe que todas amam Hakari e estão determinadas a salvá-la. Eles vão até a mansão, e Rentaro planeja jogar uma bola para chamar a atenção de Hakari, mas erra a janela, e a bola desaparece. Inda vê um gato brincando com a bola, e eles tentam pegar de volta. Quando a bola chega perto de Nano, ela pensa em desativar o gato com um chute, mas Rentaro a impede. O guarda se aproxima, e todos se escondem atrás de uma árvore. O gato distrai o guarda, mas a bola já era. Sem escolha, eles vão para o quarto de Hakari.
Eles encontram uma portinha para animais na entrada. Nano pega algumas pedras do jardim, usando-as para destrancar a porta. Descobrimos que ela conseguiu calcular onde estava a tranca pela forma da porta e lançou as pedras com muita precisão, abrindo a entrada. Ela pede que entrem, mas Rentaro nota que o dedão de Nano está machucado. Ainda cuida do ferimento e pergunta o que aconteceu. Nano explica que precisou usar o dedo para melhorar a precisão e que sente que deve esse esforço a Hakari por tê-la salvado antes. Dentro da mansão, eles encontram um cachorro de guarda. Tentam recuar, mas percebem que Shizuka foi deixada para trás. Achando que é o fim, ela diz para seguirem sem ela. O cachorro se aproxima, mas ao invés de atacar, começa a lambê-la. Nano explica que cachorros protegem criaturas fracas e que Shizuka é tão indefesa que o cão esqueceu seu dever de vigiar a mansão. Rentaro fica preocupado que o cão os persiga, então Kasuri oferece uma poção para dormir. Ela entrega a Shizuka, mas esquece de explicar como usar, e Shizuka acaba bebendo a poção. Ela cai no sono e o cão, que lambeu a poção de Shizuka, também adormece. Eles seguem pelo corredor, mas o gato reaparece e aciona um alarme. Os guardas correm até lá, pegam o gato e deixam os intrusos em paz, achando que o alarme foi só um erro do animal. Nano diz que vai ser impossível passar pelo corredor sem disparar os sensores de movimento. Mas Kasuri revela que trouxe colírio de visão infravermelha que permite ver os sensores. Rentaro usa e consegue ver todos os lasers, mas percebe que é quase impossível passar. Ele nota um espaço no alto, mas é muito estreito para subir sozinho. Nano sugere que ele e Inda trabalhem juntos, então eles se amarram e atravessam a corredor sincronizando os movimentos. Eles finalmente chegam ao quarto de Hakari e abrem a porta, mas o alarme dispara e são cercados pelos guardas e levados até Hana. Ela diz que não vai machucá-los por serem amigos de sua filha. Rentaro tenta convencer Hana de que fará Hakari feliz, mas ela não acredita. Ela revela que teve Hakari aos 13 anos e que fez isso para ter um filho do homem que amava antes que ele morresse. Hana conta que cuidou de Hakari sozinha e teme que a filha sofra como ela sofreu. Por isso, quer que Rentaro fique longe de Hakari. Ao ouvir essa história, Rentaro começa a chorar, dizendo que não quer que Hakari passe pelo mesmo. Nesse momento, o efeito do colírio passa, e ao olhar para Hana, ele sente a mesma sensação que sente quando encontra uma alma gêmea. Hana também sente o mesmo e, brincando, pergunta se ele quer sair com ela. Inda logo lembra que ela é a mãe de Hakari, e Hana diz que estava só brincando. Hana decide usar um detector de mentiras para provar que Rentaro não é confiável. Primeiro, ela testa Inda, perguntando sobre o tamanho do sutiã dela, e o detector mostra que ela mentiu. Inda fica frustrada, mas finalmente admite a verdade. Então, Hana pergunta se Inda ama Rentaro. O detector diz que ela está mentindo, mas quando Inda diz que ama Rentaro mais do que qualquer coisa, o detector confirma. Hana então faz Rentaro confessar seus sentimentos por Hakari, e o detector confirma que ele está falando a verdade. Nesse momento, um assistente chega e avisa que Hakari está tentando tirar a própria vida. Inda ameaça Hana para que Rentaro possa correr para salvar Hakari. Rentaro chega bem a tempo de impedir que Hakari pule. Ela diz que não quer causar problemas para ele, mas Rentaro diz que nunca seria feliz sem ela. Eles acabam caindo juntos, mas Rentaro consegue amortecer a queda. As meninas chegam correndo, e Hana,
ao ver o quanto Rentaro está disposto a arriscar por sua filha, finalmente o aceita. Ela pede que ele cuide de Hakari, e Rentaro promete que a fará feliz, mas também diz que quer que Hana seja feliz e a convida a fazer parte da vida dele. As meninas ficam chocadas, mas Hana admite que também sente algo por ele. Mais tarde, todos tomam banho juntos e começam a comparar seus corpos, mas ainda se sente insegura e decide sair. Quando ela vê Rentaro, ele diz que a barriga dela está aparecendo e ela se lembra de quando ele encostou a cabeça ali. Ela o acusa de ter feito de propósito, mas Rentaro diz que só estava tentando evitar que ela caísse. Querendo revidar, ainda coloca a cabeça no estômago dele e aproveita o momento. Kazuri aparece de repente, e eles fingem que estavam fazendo flexões. Hana chama todo mundo para uma festa do pijama, e Rentaro vê todas vestidas em pijamas fofos, pensando que elas estão lindas. Kazuri e Shizuka dão um beijo em Rentaro, e ele sente como se estivesse nas nuvens, mas o nariz de Hana começa a sangrar. Ele a ajuda a andar pela mansão, e ela diz que já é velha demais para ficar animada, mas Rentaro fala que eles podem se divertir juntos. Ela diz que não consegue mais segurar e o convida para ir ao quarto dela. Enquanto isso, as meninas percebem que Rentaro e Hana estão demorando para voltar. Hakari fica preocupada, achando que estão fazendo algo suspeito. Nesse momento, elas ouvem um grito de Hana e correm para ver o que está acontecendo. Quando chegam lá, vem bem Rentaro vestido de menina, e Hana grita de tanta fofura. Rentaro fica super envergonhado e acaba desmaiando. As garotas ficam preocupadas, achando que ele está morrendo, mas Hana tem uma ideia e pede ajuda para Nano. Nano se veste de príncipe, e Hakari diz que só o beijo de um príncipe pode acordar a princesa Rentaro. Nano dá um beijo nele, e Rentaro acorda. As meninas acham a cena divertida, mas Rentaro diz que já teve o bastante e vai tomar banho. As meninas decidem espiá-lo para vê-lo pelado, mas Shizuka tenta impedi-las. Elas a seguram e dizem que ela deve esperar até voltarem. Enquanto isso, Rentaro está tomando banho, e Kazuri o observa pela janela. Como o vidro está embaçado, ela pressiona a cabeça contra ele para tentar enxergar melhor. Rentaro ouve um barulho e vê a cabeça dela, achando que é um fantasma. Kazuri avisa as outras que o plano falhou, então elas a puxam de volta. Rentaro percebe que ela não está mais lá e tenta acabar logo o banho. Hana conta às meninas que elas podem usar o sótão para espiar o banheiro, mas ao entrarem, pensam ter visto um rato e começam a surtar. Rentaro ouve o barulho e acha que está sendo assombrado. Enquanto isso, Shizuka está preocupada, achando que as outras meninas vão acabar fazendo besteira. Ela tenta se soltar e descobre que consegue rolar. Ela rola pela escada e acaba ganhando velocidade, conseguindo se libertar das amarras e parando direto no banheiro. Rentaro entra em pânico, achando que é um fantasma de novo, mas percebe que é só Shizuka. O roupão dele acaba caindo e Shizuka desmaia de vergonha. Enquanto tenta chamar ajuda, Rentaro vê as outras garotas na entrada do sótão e pergunta o que estão fazendo ali. Elas dizem que estavam brincando de esconde-esconde, mas ainda nega que estavam tentando espiá-lo, deixando claro as intenções delas. Rentaro as repreende por isso. Mais tarde, Rentaro encontra Hana rezando pelo pai de Hakari. Ele se aproxima e pergunta por que ela nunca se envolveu com ninguém desde que o pai de Hakari faleceu. Hana revela que ainda o ama e que sente que não tem o direito de amar outro homem. Mas ela admite que está apaixonada por Rentaro, mesmo achando que não deveria. Rentaro diz que é possível amar mais de uma pessoa, contanto que seja de verdade. Ela pede um beijo,
lembrando-se do conselho que o pai de Hakari deu: guardar o primeiro beijo para alguém que nunca a deixaria. Rentaro a beija, e ela fica emocionada ao pensar no antigo amor. Naquela noite, todos dormem no mesmo quarto, e Hakari se aproxima de Rentaro. Ainda fica curiosa e se pergunta o que Hakari está fazendo. Rentaro acorda, e Hakari diz que só quer dormir ao lado dele, pois tinha medo de nunca mais estar junto. Rentaro a tranquiliza com um beijo, e ela fica muito feliz, pedindo para ele segurá-la até o amanhecer. Mais tarde, Rentaro acorda e vê Hakari beijando Inda, que pensa que é Rentaro. Indo para o banheiro, Rentaro vê o espírito do pai de Hakari, que está bravo por ele ter conquistado tanto Hana quanto Hakari. Rentaro aproveita a chance e diz que quer conversar com ele. O pai de Hakari pergunta por que Rentaro não tem medo. Ele responde que Hana o ama e que ele é uma ótima pessoa. Rentaro promete cuidar bem de Hana e Hakari. O espírito revela que esteve cuidando delas por 16 anos e agradece a Rentaro por abrir o coração de Hana. Ele diz que poderá descansar em paz, agora que Rentaro estará ao lado delas. No dia seguinte, Rentaro e as meninas vão para a escola e ficam surpresos ao ver que Hana é a nova diretora, para que possa vê-lo todos os dias. Durante o intervalo, Rentaro vai até a mansão de Hana, mas percebe que ela não está lá. Ele corre até o telhado e encontra Hana com as outras garotas, que estavam esperando por ele. Todas dizem que o amam, e Rentaro promete fazê-las felizes. Se você chegou até aqui, quero agradecer por acompanhar o vídeo e participar dessa jornada incrível comigo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar mergulhando em teorias e recaps sobre diversos animes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se tem algum tópico especial que você gostaria de ver, deixa aí nos comentários pra gente tentar produzir. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. E tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo que você definitivamente não vai querer perder. Clique nele, continue comigo nessa aventura e até a próxima.